Oi, tudo bem? Eu sou a professora Grace, sou professora do curso de Engenharia Agronômica aqui do Centro Universitário Campo Real. Eu sou professora da disciplina de sementes, tenho mestrado na área de sementes, tenho doutorado na área de melhoramento vegetal, que são áreas afins, são áreas complementares dentro do processo da cadeia produtiva do agronegócio. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a realização de um controle de qualidade. Às vezes a gente não pensa que dentro da produção agrícola possuam controles de qualidade, igual como existe em qualquer fábrica, em qualquer indústria que está produzindo um produto. Na agricultura não é diferente. Então a gente precisa verificar se o que nós estamos produzindo tem qualidade suficiente para chegar ao consumidor, seja ele qual for, seja ele na mesa, ou seja ele, no caso aqui, o que nós estamos avaliando é a qualidade da semente. Por que a semente precisa ter qualidade? Ou o que é essa qualidade? Essa qualidade está se referindo à capacidade dela virar uma planta lá no campo. A gente tem, em geral, um objetivo muito específico quando a gente compra um pacote de semente lá na revenda, lá quando o agricultor vai em busca de iniciar a sua lavoura. Esse início da lavoura, ela se dá através da semente. E como a gente está falando aí para o pessoal aí que está terminando o segundo grau, se vocês lembrarem, das aulas de ciências, a semente é um órgão de uma planta. Qual que é a função dessa semente? Quando você estuda ela lá nas ciências, lá no colégio, é perpetuar a espécie a função dela. A planta produz uma semente com o intuito de perpetuar a espécie. E é esse o objetivo que a gente tem com essa semente que é produzida lá no campo, formar uma nova lavoura. E para ela ser comercializada, por lei, existe um padrão de qualidade mínimo exigido. E esse padrão de qualidade mínimo exigido precisa ser verificado com normas, com procedimentos, com protocolos oficiais, com metodologias oficiais. E esse é um teste que a gente pode estar verificando a qualidade. Os testes para verificar a qualidade da semente, eles são realizados em laboratórios. E como eu falei, eles são usados metodologias oficiais. Um dos testes que é bastante realizado no controle de qualidade de sementes é o teste chamado teste de tetrazóleo. Ele não é um teste exigido para comercialização, porque ele entra na categoria de vigor. Mas, como ele avalia o vigor, ele nos dá um parâmetro bastante completo, um diagnóstico bastante completo de como a semente está. É como se, igual nós fôssemos lá no médico, o médico pedisse uma tomografia para a gente. A gente consegue ver tudo como nós estamos, como o nosso corpo está. E o teste tetrazóleo, ele nos mostra mais ou menos isso, como que a semente está em geral. Então, esse aqui não é exigido por lei para comercializar. O que é exigido por lei para comercialização é o teste de germinação. Esse eu acho até que a professora Luciana vai mostrar num videozinho para vocês. Mas esse tetrazóleo, como eu falei, ele nos dá um diagnóstico completo. O que seria esse diagnóstico completo? Nós temos, quando a planta está no campo, ela sofre ação de vários fatores. Ela sofre ação de fatores bióticos e abióticos. Vocês já devem ter visto isso também lá nas aulas de ciência. Os bióticos são os vivos, micro-organismos, fungos, insetos. E aí os abióticos, é relacionado ao tema, ao tempo. Chuva, calor, incidência solar, está relacionado a essas questões. E esses fatores, associados, interagindo com a planta lá no campo, eles vão interferir nessa qualidade dessa semente
Posteriormente, para que depois o agricultor coloque ela no solo, lá no ato da germinação, lá onde ele usa a plantadeira para fazer a semeadura lá, ele vai estar verificando, ele vai estar observando e cuidando lá, atento, na expectativa dessa semente que ele colocou no solo de virar uma planta. Esse é o objetivo maior de tudo, né? Quando a gente produz uma semente, que ela vire uma planta. Se esses fatores bióticos que eu falei para vocês agora há pouco, eles forem muito agressivos na planta, muito fortes, muito intensos na planta, eles provocam danos na semente, eles danificam essa semente, eles machucam essa semente, eles causam alterações tanto morfológicas quanto fisiológicas nessa semente. E isso vai reduzir o vigor dessa semente, que é a capacidade dessa semente se transformar numa planta quando ela é submetida a condições de estresse no campo. Porque nem sempre no momento da semeadura é um momento ideal de plantio, a gente nem sempre tem uma condição perfeita de semeadura. Às vezes a gente tem um solo um pouco compactado, um pouco mais duro, às vezes a gente estava esperando uma chuva e essa chuva não vem, às vezes a gente quer antecipar um pouquinho o plantio e aí a temperatura não está tão adequada. Olha o frio que nós estamos vivendo agora, né? Então, essa semana está gelada, teve regiões aí que teve até geada e já tinha, né, semeadura aí de plantas do cedo no campo. Essas situações são situações adversas que a semente recebe durante o plantio. Se ela recebe essas situações adversas no plantio, ela precisa estar com vigor muito alto para ela conseguir aguentar esse período de adversidade. Ela só vai ter uma germinação perfeita, né, normal, se ela recebe condições boas, que é a temperatura adequada, que cada espécie precisa, que é a umidade necessária, né? Tanto, a gente sempre espera o que para plantar? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os agricultores sempre esperam a chuva, né? Porque a semente ela precisa obrigatoriamente de água para desencadear o processo de germinação. Então, nesse contexto, ela precisa tá com um vigor muito alto, ela precisa estar formada muito bem, então ela precisa, na verdade, ter recebido pouca ação desses fatores bióticos e abióticos. Por exemplo, ela não pode ter sido atacada, por exemplo, por percevejo, que é o nosso famoso fed-fed, ele danifica a semente, eu vou mostrar para vocês ali o dano de percevejo. Ela não pode, quando ela está pronta, né? Todo mundo percebe quando você passa até no meio da estrada, lavouras que estão prontas para colher, quando elas estão com aquele aspecto seco. Nesse momento, quando elas estão prontas para colher, ela não pode ficar recebendo chuva, porque senão ela danifica, isso é um dano que a gente chama de dano de umidade. Ela não pode sofrer ação de temperaturas muito altas. E no momento da colheita também, a hora que a máquina entra no campo para retirar essa semente do campo, essa máquina ela também precisa ser muito bem regulada, porque se elas não estiver assim, ela gera também um dano na semente, que a gente chama de dano mecânico, em função da pressão que a máquina exerce sobre a semente no ato ali, por exemplo, da debulha, de tirar, por exemplo, uma semente de soja dentro da vagem, tirar o milho, né, tirar ele, desfixar ele do sabugo. Então, essa máquina exerce uma força em cima dessa semente para que aconteça esse processo de trilha. Então, esse processo acaba oferecendo dano, gerando, né, dano mecânico nessa semente. Principalmente esses 3 danos associados que eu falei, o dano de percevejo, o dano de umidade e o dano mecânico, eles são os principais causadores da perda do vigor da semente. Porque a semente, ela é o quê? Ela é um ser vivo, né? Ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo por quê? Vocês devem ter visto lá nas aulas de ciências, né? Porque ela respira, né? As células respiram, ela está com as células respirando.
Enquanto ela tem atividade respiratória, ela está viva. A partir do momento que ela não tem atividade respiratória, ela morreu. E aí ela não tem capacidade de gerar uma nova planta. E esses danos que eu falei, eles causam a morte do tecido da semente. Por isso que ela perde vigor, porque o tecido morre. A morte é geral, ela morre a semente inteira. Eu estou com uma semente aqui de soja na mão. Ela morre inteira, todos os tecidos dela, né? Ela tem uma composição, ela tem uma estrutura física, ela tem um tecido de proteção, ela tem um tecido de preenchimento e ela tem um embrião. Quando esses danos ocorrem nela, ela não morre de forma geral, ela vai morrendo aonde o tecido, a região do tecido dela está sofrendo a ação desses fatores. E a gente pode perceber aqui, por exemplo, essa que eu abri aqui, que eu cortei, essa semente, ó, ela está muito bonita. Ela está com uma coloração, é uma semente de soja, e eu já vou explicar por que ela está rosinha. É esse rosinha que a gente quer, um rosinha assim uniforme, um rosinha bebê. Então essa coloração nos indica que o tecido está viável, que o tecido está respirando normal, que as células estão desempenhando todas as suas funções vitais normalmente. Falei para vocês que ia explicar para vocês por que ela está rosinha. O que a gente está avaliando aqui esse rosinha? Como é que a gente tem essa mudança de cor aqui do tecido branquinho para o tecido rosa? Essa coloração é gerada porque eu submeto essa semente, eu coloco ela, pré-condiciono ela, que a gente chama, que é expor ela, colocar ela numa solução chamada sal de tetrazóleo. Esse sal de tetrazóleo, ele é difundido nas mitocôndrias. Então, o que a mitocôndria faz? Respiração, né? Então, se o tecido está vivo, está respirando, ele forma um precipitado em função da difusão desse sal nas cristas da mitocôndria. Se o tecido não está vivo, está branquinho, como a gente está vendo aqui, essa região aqui da semente, que está branca, está morta aqui, ele não está respirando, então ele não forma o precipitado. Então a semente fica, a região onde ela está morta fica branca dessa forma. Então essa semente é a coloração, né, uniforme, perfeita que a gente quer, né? Ó, ela está com a respiração normal, né? Ela está com uma tonalidade uniforme. Aqui, ó, é o dano de percevejo. Então ela tem uma lesão aqui numa região bastante extensa e aonde ele sugou aqui as reservas da semente. E aqui a gente tem deterioração por umidade. Então a gente consegue visualizar aqui a respiração mais intensa e o vermelho mais acentuado, que ela está em nível de deterioração. E aqui a gente consegue ver, essa aqui está melhor, a gente consegue ver, ó, um dano mecânico, até quebrou, já caiu a pontinha aqui do eixo embrionário. Então isso aqui é um dano mecânico. Essa semente aqui não vai formar raiz, então ela não vai conseguir se estabelecer. E se vocês repararem aqui está um vermelho intenso. Pode pensar, então aqui está bem vivo. Só que isso não é bom também. Por quê? Porque a respiração está muito acelerada aqui. A respiração está muito intensa. E quando a respiração está muito intensa, ela está gastando muita energia, em função lá da quebra lá das moléculas de glicose lá, lembram? Então, ela vai estar usando essa energia aqui, ela está desperdiçando essa energia nesse momento. Por quê? Porque ela quer usar a energia onde? No processo de germinação, a hora que ela for colocada lá no solo, a hora que der a chuva para ela formar uma nova planta. Então, eu não quero que ela gaste energia agora, quando ela está lá armazenada, esperando o momento do plantio. Eu quero que ela gaste energia lá na semeadura, no processo de germinação propriamente dito. E se ela gastar muita energia aqui, ela vai deteriorar rapidamente. A deterioração é o processo de envelhecimento natural da semente, porque a semente, eu falei para vocês que é um ser vivo. Então ela também nasce, né, se desenvolve e ela morre.
ela forma, não nasce, né? Ela nasce na planta, eu falo, né? Ela se forma ali na planta, faz o seu processo de formação na planta e depois que ela está pronta, ela vai tender à morte, como qualquer ser vivo que tem o seu ciclo de vida, né? Nós não nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos, a semente não é diferente. Ela também passa por esse processo de morte. Então, quando ela morre, ela não é mais interessante para nós, porque se ela morrer, ela não vai ter capacidade de formar uma nova planta. Então, o que a gente quer que a semente fique depois que a gente colhe ela, até esperar ela ser semeada de novo? Porque existe um intervalo, né, bastante razoável ali desse período, aonde a gente colhe uma semente e a gente vai semear ela de novo, né? A gente colhe numa safra e a gente planta na outra. Então, eu tenho esse intervalo aí, que pode ser 4, 6, 8 meses, dependendo, né, vai variar bastante em relação da cultura. Mas, esse período que ela fica esperando, eu quero que ela fique esse período com essa cor desse rosinha claro. Por quê? Porque aí ela está com uma respiração tranquilinha, está relaxada, ela está relax. Ela só está ali fazendo a respiração de manutenção dela, para que apenas ela se mantenha viva. Ela não está gastando energia desnecessária, porque daí a energia vai ser usada no momento da germinação. Então a gente avalia isso com o teste. E aí a gente dá notas. Que nem a gente recebe nota lá na escola, né? Tipo, acertou todas as questões lá na prova, tirou 10, né? Ou errou tudo, tirou 0. Aqui é invertido. Aqui, quanto maior a nota, pior é a semente. Quanto menor a nota, melhor a semente. Então, eu tenho notas de 1 a 8. 1 é a semente perfeita. Ó, ela é bem rosinha, não tem manchas, não tem nenhum dano. A gente não consegue ver lesão nenhuma. Porque a lesão é visual, é uma análise visual. Eu tenho que conhecer muito bem a morfologia, a estrutura da semente e conhecer muito bem as possibilidades de aparecimento desses danos, do percevejo, da umidade, do dano mecânico, para conseguir fazer essa avaliação. Dá um indicativo também bastante importante de como está a qualidade dessa semente e se a gente vai ter segurança em comercializar o que nós produzimos lá no campo, entregar isso para o agricultor e ele ficar feliz e satisfeito lá no final, que é a hora que ele for fazer a semeadura dele e ver as plantinhas todas crescendo lá e não vendo uma área, por exemplo, que a semente não nasce e ele precisa gastar novamente, comprando novas sementes, gastando tempo e até combustível, hora máquina, hora trabalho, para fazer uma ressemeadura dessa área. Então, isso a gente não quer que aconteça. A gente quer que aconteça que ele plante e nasça tudo lindo, maravilhoso, lá bonitinho. Então, a gente faz essa verificação e a gente faz esse controle de qualidade. É só esse teste? Não, são inúmeros testes, né? E a gente faz tudo isso aqui, né, nas aulas práticas, a gente faz todos esses testes nas aulas práticas. Então, se vocês quiserem conferir, quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, vocês podem estar nos procurando, vocês podem estar nos visitando, vocês podem até solicitar, né, acompanhar algumas aulas práticas. Então, a gente está totalmente acessível e também pode vir estudar aqui com nós e aprender tudo do início ao final do processo, né? Então, estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.